Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Ricardo Zimmermann, sou médico e cientista, e o assunto que eu queria apresentar para vocês é envelhecimento. Temos que aceitá-lo? É uma introdução à medicina de longevidade, e vocês vão gostar. Nós vamos abordar os seguintes temas. Primeiro, a epidemiologia do envelhecimento. Temos que conhecer o problema para poder tentar combatê-lo. Segundo, o que as pessoas que vivem muito e com qualidade, os centenários, têm que nós não temos? Ou espero que nós também tenhamos. Quais são os polimorfismos genéticos associados ao envelhecimento mais lento nos humanos, que fazem com que as pessoas envelheçam melhor e desenvolvam menos doenças relacionadas ao envelhecimento? Terceiro, quais são os marcadores do envelhecimento? Será que a nossa idade cronológica, o número de velhinhas no bolso, contam a realidade? Será que a gente deve contar quantas velhinhas tem para dizer quanto que a gente tem de idade, ou existem técnicas mais avançadas? Depois, eu queria desconstruir a ideia de que a gente tenha de encarar o envelhecimento como algo passivo, algo que não pode ser retardado, algo que a gente deve esperar acontecer. Um fatalismo que vai nos levar, talvez, a uma morte mais rápida. Algo que poderia ser postergado e mais, postergado com qualidade. Mas, finalizando, para a gente poder fazer estratégias para viver melhor, para a gente poder demorar mais para ter desfechos ruins em saúde, para demorar mais para ter doenças crônicas do envelhecimento, a gente precisa saber como o envelhecimento age. A gente precisa conhecer os mecanismos de envelhecimento, porque cada um desses mecanismos que vão nos envelhecer, na verdade, são uma oportunidade para a gente atuar. E é assim que a gente tem que encarar, como uma oportunidade. Vamos junto. Primeiro, epidemiologia do envelhecimento. A primeira coisa que chama atenção, que é motivo talvez para otimismo, é que se a gente olha o gráfico, a gente tem uma expectativa de vida que vem crescendo bastante. Vejam em 1850, quando alguém nascia, a expectativa de vida era de que essa pessoa fosse viver em torno de 40 anos. Agora, essa expectativa de vida mais do que dobrou. E esse gráfico, ele parece contar uma história que poderia levar à imortalidade. Ora, se a gente continua de forma linear e progressiva, cada vez vivendo mais, quem poderia nos parar? Estaríamos nós combatendo e vencendo a morte? Infelizmente, se a gente olha com mais detalhes o gráfico, a gente encontra razões para pessimismo. E é evidente que a resposta é não. A gente não pode vencer a morte, isso é impossível. E ok, não é esse nosso objetivo mesmo. Mas vejam aqui, que interessante. Se a gente for ver, a gente vive cada vez mais, a nossa expectativa de vida aumentou, principalmente pela redução na mortalidade infantil. Por crianças morrendo menos nos primeiros 5 anos, sobrevivendo melhor ao parto, tendo menos diarreias, menos infecções graves, que as matavam até os 5 anos. Se a gente olha esse gráfico com cuidado, a gente se dá conta que a partir dos 5 anos de idade, a expectativa de vida não mudou muito. Entre 1850 e a atualidade, melhorou. Mas a fração atribuída à melhora a partir dos 5 anos de idade é muito menor do que a fração atribuída até os 5 anos de idade, ou a partir do nascimento. Isso significa que as medidas que trouxeram a gente até aqui não foram necessariamente medidas de sucesso em medicina, foram medidas de sucesso em saneamento básico, medidas de sucesso geral, que melhorou as condições, principalmente da parturiente e de seu recém-nascido. A gente ganhou muito menos vida
a partir dos 5, a partir dos 10 anos de idade, o que realmente era acreditável a melhoria das intervenções médicas. Não progrediu tanto assim. Uma consequência óbvia da nossa expectativa de vida ter aumentado, e sempre lembrando que a expectativa de vida é medida a partir do nascimento, e, portanto, em realidade, a partir dos 5, 10 anos de idade, não aumentou tanto assim, é que a população está se tornando mais velha. Então, vejam esse gráfico desse estudo, por exemplo. Há um incremento no número de bilhões de habitantes em todas as faixas etárias. Porém, esse incremento é mais inclinado, é mais acentuado, é mais importante na população de mais de 70 anos de idade. Ou seja, a população está envelhecendo, a gente está se tornando mais velhos. O planeta está envelhecendo. Vejam à direita, nesse outro gráfico. O número de países que tem 20% ou mais de sua população vivendo com 70 anos de idade ou mais, não para de aumentar. E no ano de 2100, a grande maioria dos países vão ter mais de 20% de sua população vivendo com 70 anos de idade ou mais. Então, a gente está cada vez mais ficando mais velho. Isso significa que está se criando um gap, está se criando uma diferença. Por quê? A gente vive cada vez mais, a nossa expectativa de vida está em quase 80 anos, que é o que a gente espera viver quando nasce, mas, e isso é crucial, a idade em que a gente começa a envelhecer não mudou. Logo, se a idade em que a gente começa a envelhecer não mudou, a gente, vivendo mais, vive mais tempo envelhecido, vive mais tempo em morbidade. A gente não teve um grande aumento do período de vida livre de morbidade, do período de vida gozando de 100% de saúde. Esse é o gap, é a diferença entre quanto a gente vive, que em inglês é o lifespan, e quanto que a gente vive em qualidade plena, que é o healthspan. Nosso desafio não é nos tornar imortais, isso é impossível, mas é reduzir ao máximo esse gap. É não só ganhar anos de vida, mas ganhar anos de vida livres de morbidade, livres de doenças do envelhecimento, para nos mantermos felizes e produtivos, e aproveitando a vida com nossos entes queridos, que, com sorte, também vão viver mais e com qualidade. Esse é o desafio. Para a gente poder atingir esse desafio, a gente tem que seguir os exemplos que deram certo. Em quem a gente vai se espelhar? Existe um grupo de pessoas que é extremamente interessante e que cada vez mais é estudado, que é o grupo dos centenários. Como o nome sugere, centenários são pessoas que chegam aos 100 anos. Existem também os supercentenários, que chegam aos 105 ou até aos 109 anos. Mas não só eles são pessoas que chegam até os 100 anos de idade. Centenários são pessoas que chegam aos 100 anos de idade com um percentual de doença crônica do envelhecimento muito baixo. Os centenários, eles demoram mais para desenvolver as doenças. Os centenários, eles atingem doenças mais tarde. E, como consequência, por incrível que pareça, a despeito de terem várias velhinhas no bolo, os centenários consomem menos recursos, o que é fundamental para sistemas de saúde pública, têm menos problemas relacionados a rombos previdenciários e vivem com mais qualidade, vivem mais felizes, mantêm a sua funcionalidade, mantêm a sua independência, mantêm a socialização. Ou seja, eles têm não só um lifespan maior, mas eles têm um healthspan mais longo. Eles têm um gap
de health span muito curto. Eles são a chave que a gente está procurando. Imaginem uma sociedade em que todo mundo consiga atingir esses desfechos. De fato, se a gente for ver em termos de envelhecimento, eles, pode-se dizer, que envelhecem 18 a 24 anos mais lentamente do que as outras pessoas. Isso seria muito legal. Cada um de nós contar a sua idade cronológica e descontar 18 a 24 anos, tendo uma idade biológica de verdade até um quarto de século mais jovem. Todos nós gostaríamos disso, não é verdade? Todos nós gostaríamos de poder oferecer isso para os nossos pacientes. Vejam que os centenários, de acordo com essa grande corte, vivem muito mais tempo livres de morbidade, como câncer. Vivem muito mais tempo livres de morbidade, como a pressão alta, a hipertensão e como a osteoporose, que pode levar a fraturas. Fraturas no colo do fêmur, por exemplo, são importantíssimas causas de mortalidade entre os idosos. E isso é mais incomum nos centenários. O que será que esses centenários têm de diferente da gente? Quando a gente estuda marcadores genéticos do envelhecimento, a gente estuda inicialmente modelos animais, modelos em leveduras, modelos em vermes, como o Coenohabditis elegans, modelos em insetos, como a Drosophila melanogaster. Porém, algumas pesquisas mais recentes têm encontrado genes nos humanos que são nossos representantes humanos de genes já encontrados nesses modelos animais que se associam à longevidade nesses modelos, animais ou fúngicos. Quais são eles? Sem dúvida, em insetos, o grande gene associado à longevidade é o DAF16. Mutações, polimorfismos no DAF16 se associam à longevidade, por exemplo, na Drosophila melanogaster. Mais recentemente se demonstrou que nos humanos, o equivalente a esse gene é o FOXO3, que é um fator de transcrição. Pessoas que têm mutações nesse gene, principalmente mutações que aumentam o seu grau de expressão, vivem mais. Mas essas mutações ficam em regiões promotoras, ou seja, elas não modificam esse fator de transcrição. Parece que essas mutações atuam aumentando numericamente a quantidade de FOXO3 produzida. A FOXO3 é fundamental. E vejam, a FOXO3 é ativada por uma série de fatores que a gente usa para aumentar a longevidade. Por exemplo, a restrição dietética. Em modelos animais, restrição dietética é a estratégia que mais funciona para aumentar a longevidade. Nos seres humanos, no entanto, é um pouco difícil da gente conseguir realizar essa restrição dietética. Afinal de contas, as pessoas têm um dia a dia muito atribulado, muitas atividades, e às vezes é difícil lançar mão de estratégias como o jejum intermitente. Vários nutracêuticos, vários compostos que podem aumentar a longevidade, que são promissores em retardar o surgimento de doenças relacionadas ao envelhecimento, de fato atuam bioquimicamente como simuladores de jejum, simuladores de restrição dietética. O exercício tem o mesmo impacto sobre a FOXO3. Aqui, nesse gráfico desse estudo, a gente tem como exemplo, portanto, exercício, metformina e a rapamicina, um agente promissor no anti-envelhecimento, no anti-aging, atuando para estimular essa FOXO3 para ela fazer a transcrição de genes protetores, inclusive de genes que codificam enzimas que detoxificam os radicais livres, entre muitas outras. A gente vai ver depois
que um dos fatores associados ao envelhecimento é a superestimulação das rotas de abundância de nutrientes. Essa abundância crônica de nutrientes, que é consequência da superalimentação, que hoje em dia está resultando em pandemias de obesidade, leva ao envelhecimento por atuar nessa rota de mTOR, que vocês vão ouvir muito ao longo de meus diversos cursos. Portanto, tipicamente, um estilo de vida saudável atua sobre a FOXO3. Mas os centenários, eles são privilegiados, porque muitos deles já produzem quantidades aumentadas desse fator de transcrição. E essa é uma das chaves, aparentemente, é uma das assinaturas genéticas que se relacionam à longevidade desse grupo. Como é que essa FOXO3 atua? A FOXO3 é um fator de transcrição que pode estar inativado no citoplasma da célula, mas que, sob diversos estímulos, vai ficar ativado. E quando a FOXO3 ficar ativada, ela vai migrar até o núcleo, onde ela vai ativar aqueles genes de proteção. Então, a FOXO3 fica viajando o tempo inteiro entre o citoplasma e o núcleo. Os estímulos que a gente quer, a restrição dietética, o exercício, fármacos anti-aging, como a metformina, em alguns casos, a estatina, e certos nutracêuticos benéficos, é o estímulo que vai ativar a FOXO3 para levar ela do citoplasma até o núcleo. Enquanto que fatores que aumentam o envelhecimento fazem o contrário, retiram a FOXO3 do núcleo e, longe do núcleo, ela não consegue ativar os genes associados à proteção. Todos esses processos mediados pela FOXO3 são processos benéficos para fins de envelhecimento, redução de estresse oxidativo, aumento da autofagia, que a gente vai ver que a capacidade que a célula tem de reciclar o seu entulho celular, evitando acúmulo, por exemplo, de mitocôndrias disfuncionais que produzem radicais livres, mas não produzem mais energia, evitando o acúmulo de proteínas mal dobradas, que poderiam resultar em doenças como Parkinson e Alzheimer, manutenção dos tamanhos dos telômeros, o que é fundamental, e manutenção das nossas células-tronco, que podem levar à constante renovação e reparo de tecidos lesados. Por isso, a FOXO3 se associa à longevidade. A FOXO3, além de, per se, ativar uma série de genes que vão retardar o envelhecimento, também atua indiretamente. Um dos processos que eu falo muito de envelhecimento é o que a gente chama de senescência. Senescência não é sinônimo de envelhecimento. Eu vejo senescência como um termo muito mais celular e envelhecimento um termo muito mais aplicado ao organismo como um todo. E na minha concepção, e o que eu quero passar para vocês, é que a senescência vem antes do envelhecimento e, mais do que isso, que a senescência causa o envelhecimento. Imaginem um tecido hipotético com 10 células. Claro que os tecidos têm bem mais do que isso, mas para fins de cálculo. O grande problema da senescência celular é que quando uma dessas 10 células fica senescente, ela para de funcionar bem, ela para de cumprir sua programação, ela para de contribuir para aquele tecido. Mas mais do que isso, essa célula passa a produzir fatores de senescência, marcadores que podem ser medidos no sangue e que vão atuar naquelas células vizinhas para torná-las senescentes também. Então, em tempo, a gente não tem mais uma célula senescente para 9 células normais e jovens. A gente passa a ter 3, 5, ou até a maioria das células do tecido sendo senescentes. E isso vai levar à disfunção desse tecido, que a gente chama de envelhecimento, porque os órgãos passam a funcionar mal. E ao longo dos meus cursos, você vai ver como isso tem a ver com várias doenças. Peguemos, por exemplo, a pandemia recente de Covid. Um dos principais fatores de risco
para morte por Covid era a idade avançada. Por que isso? Porque o idoso tem muitas células pulmonares senescentes. E as células senescentes respondem ao vírus de forma diferente das células jovens. As células senescentes já produzem aqueles fatores de senescência, aqueles marcadores inflamatórios em quantidade aumentada. Numa infecção viral, elas produzem mais ainda. E o que levava à morte por Covid era uma resposta superinflamatória que a gente conhecia como tempestade citocínica, ou tempestade de citocinas. Então, esse é um exemplo de como a senescência pode levar ao envelhecimento e como ela pode predispor o organismo envelhecido à morte por diferentes doenças. Algumas doenças são causadas pela senescência, outras se aproveitam da senescência para causar doença e para causar doença mais grave, como a Covid. Vejam que a FOXO3, ela ativava uma série de genes protetores, mas também ela impede fatores de transcrição que levam à senescência. Então, a FOXO3, através do bloqueio, por exemplo, aqui da FOXO4, acaba com a ação senescente da P53, uma proteína associada à senescência em diversas situações clínicas e também em estados fisiológicos. Superprodução de FOXO3, como ocorre em muitos centenários, levando a uma programação de proteção e a uma repressão da programação de senescência, um dos principais mecanismos do envelhecimento. Outro fator que é muito importante genético é a apolipoproteína E. A apolipoproteína E é uma proteína que participa do transporte de lipídios no corpo. E a gente herda um gene do pai e a gente herda um gene da nossa mãe. A gente pode ter 3 tipos de alelos diferentes. ApoE2, que é protetora para demência, para doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. ApoE3, que é neutra, nem reduz, nem aumenta o risco. E a ApoE4, que se associa à doença de Alzheimer. De fato, esse gene pode ser genotipado. A gente pode pedir esse exame para os nossos pacientes, que é o principal preditor genético do risco de doença de Alzheimer. Se o paciente tem um gene, ApoE4, herdado do pai ou da mãe, o risco de doença de Alzheimer passa a ser 3 vezes maior. Se ele tem os dois, o risco pode ser 15 vezes maior. Mais um marcador associado a envelhecimento, a risco geral de morte e principalmente a riscos de desfechos desfavoráveis por doenças neurodegenerativas. Infelizmente, quando a gente vê a frequência desse gene no mundo, a gente encontra que o Brasil é um dos países em que esse gene mais está presente. Portanto, é da medicina de precisão, da medicina mais individualizada, da medicina que a gente quer, a avaliação desse gene, principalmente se houver histórico de doença de Alzheimer na família do paciente. E ter aqueles alelos protetores, o ApoE2, é um marcador genético de proteção contra o envelhecimento. Na doença de Alzheimer, esse envelhecimento se dá basicamente pelo que a gente chama de crise da proteostase. Proteostase é um processo fundamental que controla a quantidade de proteínas nas nossas células e também no meio extracelular. Se há crise na proteostase, se a gente não consegue manter as proteínas de forma saudável dentro da célula, começa a haver deposição de proteínas defeituosas. Na doença de Alzheimer, a deposição dentro das células nervosas de proteínas tau fosforiladas. E fora das células, a deposição da proteína beta-amiloide. Ambos os casos são crises de proteostase, situações nas quais o corpo não conseguiu manter adequadamente a homeostase de suas proteínas. Tanto através de mecanismos que envolvem deposição
quanto através de mecanismos que não envolvem a deposição dessas proteínas, os polimorfismos no ApoE podem determinar maior ou menor risco de doença de Alzheimer. Aqui, nessa revisão sistemática, a gente mostra que a ApoE2 é um marcador de menor risco de morte, enquanto que a presença de ApoE4 é um marcador de maior risco de morte. Portanto, 2 exemplos de marcadores genéticos que são determinantes de saúde, que podem estar mais ou menos presentes nos centenários. Polimorfismos na FOXO3 e polimorfismos em genes que determinam crises na proteostase, que é um mecanismo de envelhecimento, e neurodegeneração. Mas, quando a gente fala em medicina anti-envelhecimento, quando a gente pensa em anti-aging, a gente tem que contextualizar isso na medicina baseada em evidências. E aqui a gente se depara com alguns problemas que não são inéditos na medicina. Eu sou infectologista e quando se começou a tratar a infecção pelo HIV, evidentemente, os estudos não podiam usar como desfechos para ver a eficácia de drogas novas morte, porque a infecção pelo HIV demora, em média, 7 anos para causar AIDS. O estudo deveria ser muito grande e muito longo para demonstrar clinicamente que droga A seria melhor do que nada ou melhor do que droga B. E, de fato, o HIV impulsionou o que a gente chama de surrogate markers, ou marcadores substitutos, que é a busca por marcadores que possam ser facilmente medidos e que possam ajudar para estudos clínicos, como, por exemplo, estudos de fármacos ou de nutracêuticos anti-envelhecimento. E, na última década, houve uma explosão no desenvolvimento de ferramentas para poder determinar a idade real, a idade biológica das pessoas. Os marcadores do envelhecimento. Até pouco tempo atrás, as pessoas contavam sua idade através do número de velhinhas no bolo de seu aniversário. E elas sabiam que estavam ficando mais velhas na medida em que elas colocavam mais velhinhas a cada ano. Isso leva à sensação de que o envelhecimento é algo progressivo, que deve ser encarado de forma passiva e que nada pode ser feito. Na verdade, a gente não tem como tirar o número de velhinhas do nosso bolo de aniversário. A gente não tem como roubar dessa forma. E mesmo que a gente faça isso, a gente não vai ficar verdadeiramente mais jovem. No entanto, o desenvolvimento de marcadores substitutos fez com que a gente descobrisse também que o envelhecimento poderia sim ser revertido através de certas intervenções benéficas. Talvez o melhor desses marcadores seja o que a gente chama de idade epigenética. Isso é extremamente interessante. Se a gente tem um casal de gêmeos, mas a gente analisa o genoma deles, e se esses gêmeos forem do mesmo sexo, forem idênticos de fato, e tiverem o mesmo DNA, ao longo do tempo, o DNA vai continuar igual. Mas, se a gente analisar epigeneticamente, esses DNAs vão ter diferenças no que a gente chama de metilação do DNA. Metilação do DNA é a presença de grupos metil em algumas ilhas do DNA, principalmente em resíduos de citosina, mas não somente, que passam a ativar quando não estão presentes ou inativar quando presentes determinados genes. Então, a metilação tem como papel permitir que certos genes sejam ativados ou que certos genes sejam inativados ao longo do desenvolvimento do indivíduo, o que é fundamental.
essa programação genética é crucial para o desenvolvimento adequado e sequencial do ser humano. E isso pode ser medido. Vejam aqui nesse estudo publicado na Aging, que quando a gente mede a metilação, quando a gente faz esse relógio epigenético, a gente tem uma correlação perfeita entre a idade cronológica e a idade biológica, mostrando que o relógio epigenético é capaz de prever, sem a gente conhecer a idade do paciente, a idade do nosso paciente que está sendo medido. Agora, vejam como isso permitiu a demonstração de que o envelhecimento poderia ser, em algum grau, reversível. Esse é um estudo publicado com um suplemento à base de alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato é um intermediário do ciclo de Krebs. Ele é fundamental para reações bioenergéticas, mas não somente isso. Ele é utilizado também para síntese de aminoácidos, como o glutamato e a glutamina. E ele participa de uma série de reações bioquímicas que resultam na autofagia, aquele mecanismo protetor que limpa o entulho das nossas células, que não deixa ter crises de proteostase que levariam ao envelhecimento. Agora, o alfa-cetoglutarato vai caindo com a idade. Isso é muito significativo. Existe uma patente de um suplemento que usa uma formulação contendo alfa-cetoglutarato. E o que eles fizeram foi publicar um estudo mostrando que, depois de aproximadamente 7 meses do uso de alfa-cetoglutarato, o perfil de metilação do DNA no relógio epigenético dos pacientes se modificava. E elas, em média, rejuvenesciam no relógio biológico aproximadamente 8 anos. 7 meses de uso de um composto natural, de um composto que pode ser encarado como nutracêutico, de um composto sem contraindicações, de um composto que tem uma exigência regulatória bem menor do que medicamentos, regredia o relógio biológico em 8 anos, mostrando que, sem dúvida alguma, vários processos do envelhecimento são reversíveis. Esses marcadores, como o relógio epigenético, em muitos estudos, conseguiram predizer o risco de doenças do envelhecimento, como diabetes, hipertensão, cânceres, entre outros, melhor do que a idade cronológica. Então, não é a idade que está na cédula de identidade de cada um de nós. Não é o número de velhinhas no bolo de aniversário. É a nossa idade real, baseada no nosso estilo de vida, nas opções que a gente fez durante a nossa vida, nos suplementos que a gente tomou, eventualmente, alguns fármacos protetores que a gente possa ter recebido de forma prescrita, que vão influenciar esse relógio biológico. Bem, para a gente conseguir fazer esse relógio não só parar, mas regredir, para a gente resetar, ou para a gente, ao menos, desacelerar o nosso relógio do envelhecimento, a gente precisa conhecer os mecanismos gerais do envelhecimento. E é esses mecanismos que eu tenho trazido nas minhas aulas e que eu vou trazer nos meus cursos, porque todas as nossas intervenções, sejam em estilos de vida, sejam em nutracêuticos, em adaptógenos, sejam em fármacos de farmácia, que a gente precisa de receita, são baseados nesses mecanismos e em seu uso racional, lançando mão das melhores evidências científicas. Mas tudo se inicia nos mecanismos de envelhecimento, nas bases bioquímicas, nas bases genéticas e epigenéticas do que nos torna mais velhos. E a gente pode condensar todos esses processos numa roda. E quando a gente olha essa roda, a gente se dá conta que não vai ser uma intervenção pontual que vai ser mágica, mas sim que a gente precisa de miríade de intervenções que atuem de forma sinérgica em diferentes pontos dessa roda para que tragam um resultado final satisfatório.
No início da apresentação, eu falei da rota mTOR, por exemplo, aqui em azul marinho. A rota da mTOR é uma rota de bonança, é uma rota de saciedade, é uma rota de anabolismo. É uma rota que é sinalizada por plenitude de nutrientes, de aminoácidos, principalmente os aminoácidos de cadeia ramificada. Quem nunca ouviu falar que o BCA pode promover o anabolismo? Não é apenas sendo bloco construtor para o músculo. A leucina sinaliza a mTOR, que é uma rota anabólica. O hormônio do crescimento, ele atua através de um intermediário, o IGF-1, e o IGF-1 atua nos receptores, engajando esses receptores celulares e iniciando, dentro dessas células engajadas, a rota da mTOR. Portanto, a rota da mTOR é benéfica, principalmente em animais em desenvolvimento. É benéfica em momentos que a gente precisa de anabolismo. É benéfica quando há algum incidente e a gente precisa de reparo. É muito benéfica, por exemplo, após uma isquemia cerebral, quando a gente precisa de plasticidade neuronal. É muito benéfica em momentos de construção. Mas o abuso crônico dessa rota, por exemplo, através de hiperalimentação, através de uma dieta hipercalórica constante, através do uso de ergogênicos para aumentar o desempenho atlético de forma incessante, leva ao envelhecimento. Por quê? É evidente que a célula entende os recados que a gente está dando. Se o recado é, olha, a gente sempre está num estado de bonança, a gente sempre tem nutrientes, a gente sempre está no estado de anabolismo, a célula não precisa reciclar o seu entulho, ela não precisa reciclar o seu lixo para poder fornecer peças para se manter montada ou para se remontar. Afinal de contas, a gente sempre está dando peças para ela a partir da dieta, a gente sempre está em momento de anabolismo. E isso acaba com a nossa autofagia. Então, a ativação crônica da mTOR leva, por exemplo, a crises de proteostase, que pode levar à doença de Alzheimer e à doença de Parkinson, porque a gente não fica em autofagia, naquele momento de catabolismo, onde a gente limparia as nossas células, degradaria o nosso entulho, degradaria mitocôndrias que estão produzindo radicais livres. Outro exemplo em vermelho, disfunção de telômeros, encurtamento de telômeros. O que ocorre é que quando a nossa célula se divide, as pontas não são duplicadas de forma eficaz. Essas pontas são conhecidas como telômeros. Essas pontas, elas têm que ser encapadas, como aquele plástico que encapa a ponta dos nossos cadarços. Quando a célula se divide, e se a gente tiver um estilo de vida muito lesivo, que fizer a célula ter que se renovar, se dividir o tempo inteiro, como a gente não copia bem aquelas pontas, os telômeros vão se encurtando. E quando eles vão se encurtando, eles não conseguem mais reter proteínas que formam os telômeros, e a perda dessas proteínas desencapa o nosso cadarço. E aí a gente passa a exibir as pontas do DNA. E isso é reconhecido como uma lesão. E a gente ativa mecanismos crônicos de reparo. Nos meus cursos eu explico por que esse reparo nunca é bem sucedido, mas isso não faz com que a célula pare de tentar. E essa tentativa crônica de reparo, por esse estímulo crônico de dano de DNA, nos leva à senescência, que é outro mecanismo de envelhecimento que pode ser desencadeado de várias formas. Eu já falei um pouquinho sobre a senescência celular antes. A inflamação é um outro estímulo, aqui em verde, importantíssimo do envelhecimento. E tem muito a ver com disbiose, um assunto que só agora está sendo entendido pela comunidade científica. A gente tem em torno de 20 mil genes humanos, porém, a gente tem 2 a 20 bilhões de genes bacterianos que constituem a nossa microbiota. Aproximadamente, a cada célula humana que a gente tem uma célula bacteriana. Na verdade, a gente é um pouquinho mais bactéria do que humano, a não ser quando a gente vai, por exemplo, fazer uma colonoscopia, faz aquele preparo e a gente fica temporariamente tendo mais células humanas do que de bactérias.
Pois muitas dessas bactérias, elas são benéficas, elas produzem produtos como ácidos graxos de cadeia curta, que atuam em células chamadas células T-regulatórias, que têm ação anti-inflamatória. Na disbiose, no entanto, muitos pacientes têm predomínio de bactérias pró-inflamatórias, que geram inflamação crônica. Inflamação crônica reduz a ação da insulina, por exemplo, o que leva à resistência à insulina, podendo levar a síndrome plurimetabólica. A inflamação crônica leva a estresse oxidativo, que, aliás, aqui também está ilustrado. É um estímulo que nos envelhece. Envelhece nossas proteínas, envelhece nossos ácidos nucleicos, como nosso DNA, e retroalimenta a inflamação. Toda essa roda se conecta entre si, na verdade. Aqui nesse exemplo que eu dei, a inflamação leva ao estresse oxidativo, e estresse oxidativo devolve o favor, gerando mais inflamação. A gente tem que atuar em todos os elementos da rota do envelhecimento. E isso inclui não só estilo de vida, mas também o uso racional de nutracêuticos, de adaptógenos e alguns medicamentos que, quando bem indicados, podem nos tirar de um feedback positivo que faria essa roda aqui ir para um lado não muito legal, regredindo até a nossa idade biológica. Portanto, a gente tem mecanismos de envelhecimento e a gente tem propostas para atuar em cada um desses momentos. Quando o problema é crise da proteostase, quando a gente perde a capacidade de regular nossas proteínas, a gente tem envelhecimento, podemos ter Alzheimer, Parkinson e outros problemas. A gente precisa manter a nossa proteostase estimulando a autofagia. Vários nutracêuticos estimulam a autofagia. E eu falo muito disso em várias aulas. A gente tem que lembrar também de todos os tipos de autofagia que existem e temos que tentar manter todos os tipos funcionantes. O estímulo crônico da mTOR, por exemplo, leva a uma desregulação da nossa capacidade de perceber nutrientes, nos colocando num estado que vai levar ao envelhecimento. A disfunção mitocondrial é crucial também. A mitocôndria é uma usina de energia que gera toda a energia que a gente precisa. Aliás, a vida multicelular só se tornou possível graças à entrada nas nossas células dessas amigas chamadas mitocôndrias. Mas as mitocôndrias também têm uma agenda própria. Elas nos ajudam, mas elas têm que ser ajudadas, porque senão elas entram em disfunção e elas são grandes produtoras de radicais livres, que podem gerar dano no nosso DNA. Além disso, mitocôndrias disfuncionais também levam à morte da célula programada por apoptose. E vários agentes que podem retardar o envelhecimento atuam na promoção da nossa saúde mitocondrial. A manutenção de células-tronco capazes de manter a renovação dos tecidos e o reparo também é essencial. A gente tem células-tronco que são chamadas de células-tronco residentes, que estão lá nos tecidos só para regenerar aqueles tecidos. Células-tronco, na verdade, no entanto, não tem que ser encaradas apenas como a natureza da célula, mas sim, talvez, como uma função. Então, não só a gente tem essas células-tronco por natureza, essas células-tronco residentes, essas células que nasceram para ser células-tronco, como a gente também tem a habilidade de, caso haja uma lesão a um tecido, desdiferenciar células maduras para que elas adquiram uma função de células-tronco e elas possam se rediferenciar para substituir as células que foram perdidas. E no envelhecimento, a gente tem uma deficiência progressiva dessas duas células-tronco. Das células-tronco, digamos assim, profissionais, que nasceram para ser células-tronco, e da habilidade de ter função de células-tronco daquelas células que não são células-tronco, são células adultas, mas que, em determinadas situações, elas podem se desdiferenciar para manter a plasticidade daquele órgão. Comentei já anteriormente da senescência. Vários fatores daquela rota confluem para causar senescência. Portanto, esses fatores de envelhecimento
eles não devem ser encarados como fatores isolados, mas sim como fenômenos biológicos que levam uns aos outros e se amplificam para, no final, nos envelhecer. É por isso que uma abordagem integral de todos esses mecanismos é desejável, em comparação a uma única pílula mágica que nos traga uma solução que verdadeiramente nunca viria de uma interpretação tão simplista do processo do envelhecimento. As conclusões, então, primeiro, o aumento de expectativa de vida não se deu tanto por sucesso da medicina, mas mais por medidas de saneamento, por melhorias gerais na qualidade de vida, que impactou na redução do número de mortes em crianças pequenas. O crédito da medicina moderna é menor do que as pessoas pensam. A gente até está vivendo mais em qualquer faixa etária, a partir de qualquer faixa etária que a gente encare. Mas o grande ganho é em expectativa de vida, porque a gente mede a expectativa de vida a partir do nascimento e se morre muito menos durante a infância. Apesar, ponto número 2, de ter aumentado a nossa expectativa de vida, a idade na qual a gente começa a envelhecer se manteve praticamente a mesma. Isso significa que o aumento no lifespan não foi seguido de um aumento no healthspan, e se criou um gap, o gap da qualidade de vida. O que a gente precisa não é só continuar aumentando o número de vidas que a gente vai empilhar. A gente precisa ter cada vez mais número de anos livres de doença, livres de morbidade, para reduzir esse gap, para ter não só lifespan, mas também healthspan. Terceiro ponto, ao contrário do que as pessoas pensam, ao contrário do que muitos profissionais da área da saúde pregam, o envelhecimento pode ser revertido. A ideia de que o envelhecimento não pode ser revertido é falsa, e ela vem da incapacidade da gente medir a idade. Se a gente só mede a idade com base no número de velhinhas do bolo de aniversário, a gente não vai perceber que ela pode ser revertida. Mas na medida em que vem outros testes, como determinação de comprimentos de telômeros, como marcadores de senescência, e como a idade epigenética, como o relógio epigenético, fica claro que a idade biológica, que é o que verdadeiramente importa, pode sim ser revertida. E isso já foi demonstrado, inclusive, com alguns suplementos, como é o caso do alfa-cetoglutarato. Claro que, nos meus cursos, eu vou mais a fundo e explico quais os melhores suplementos baseados em cada mecanismo de envelhecimento, vou mais além, explico como combiná-los para você poder oferecer o melhor para o seu paciente, em termos de segurança e em termos de perspectiva de promoção de longevidade, oferecendo o que há de mais racional e com a melhor evidência disponível. Portanto, o conhecimento sobre os mecanismos de envelhecimento é essencial e esse é o ponto que eu mais bato nos cursos e nos cursos que vou realizar em relação a esse assunto, e o uso racional de nutracêuticos, baseado em evidência, e de medicamentos geroprotetores, e a lista de substâncias geroprotetoras que levam à longevidade não para de crescer, vai sim revolucionar a história da medicina. Sem dúvida, a medicina preventiva é baseada nisso, e cada vez mais as pessoas vão se aproximar dos centenários, mesmo não tendo sido originalmente abençoados pela natureza. Grande abraço. Não deixem de me seguir nas minhas redes sociais, particularmente Instagram, Twitter também, YouTube. Podem dar sugestões, trazer perguntas, e a gente tenta responder sempre todos os seguidores, ou ao menos fazer aulas e cursos para encarar esses problemas, essas dores que afetam os prescritores e os pacientes. Grande abraço. Deu aqui?
Elas não parou depois, pelo menos, né? Não. Para a versão.